se reuniu hoje de manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas. Esse encontro acontece em meio a toda a negociação para a votação e aprovação da PEC da transição. Vinícius Leal, ao vivo de Brasília, tem todos os detalhes aqui pra gente. Boa tarde e bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Tralha. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se encontrou com Lula no hotel em que o presidente eleito está hospedado aqui no centro de Brasília, um dia depois de a federação partidária que tem PT, PV e PCdoB anunciar oficialmente o apoio a Arthur Lira para a sua recondução, a sua reeleição na Câmara dos Deputados como presidente no ano que vem. Então esse encontro é um gesto importante de aproximação entre Lula e Lira no momento em que Lula busca governabilidade, inclusive desde já aprovando a PEC da transição, que vai permitir que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos pelos próximos anos. Lá no Senado, o Partido Progressistas já declarou que vai apoiar a aprovação da PEC, mas só com validade de 1 ano. Então esse consenso que não veio ainda vai ser durante a própria tramitação. Agora à tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele se encontra com o presidente eleito Lula aqui também no hotel. Já declarou que reconhece a importância da tramitação rápida desta PEC e diz que o Senado está pronto para votá-la já na semana que vem. É lá pelo Senado que essa tramitação vai começar. Enquanto isso, aqui em Brasília, mais um dia de intensas reuniões, longas agendas com os grupos técnicos do Gabinete da Transição, porque hoje é dia de eles apresentarem os primeiros relatórios setoriais. Antes dos mais de 30 grupos de trabalho têm até o fim do dia para entregar os primeiros relatórios setoriais da transição. Os documentos preliminares vão ser divididos em 5 partes. Entre os pontos a serem apresentados estão o orçamento disponível e necessário para cada área, as medidas consideradas emergenciais, um organograma com a atual estrutura de cargos e funções e sugestões de atos da gestão Bolsonaro que precisam ser revogados. O ex-governador do Acre, Jorge Viana, do PT, faz parte do grupo de trabalho do meio ambiente. A equipe de transição que está fazendo é reunindo profissionais, técnicos, que têm conhecimento na área e mergulhando no diagnóstico para entender o tamanho da situação de dificuldade que os órgãos estão vivendo, no caso do meio ambiente, IBAMA, ICMBio e órgãos afins, e apresentar esse diagnóstico mostrando que medidas emergenciais precisam ser adotadas já no primeiro dia, já no início do governo. A ex-ministra Eleonora Minicucci, também do PT, disse que o grupo técnico das mulheres vai sugerir a revogação de até 6 medidas da gestão Bolsonaro. Minicucci afirmou que houve um desmonte das políticas públicas para o setor e que a criação do Ministério da Mulher, promessa de campanha de Lula, é essencial para a recomposição do orçamento da área. É fundamental o Ministério das Mulheres, é uma dívida com as mulheres brasileiras, né? E ministério significa, gente, recursos humanos próprios, servidoras e orçamento. Os documentos serão entregues ao coordenador técnico dos grupos da transição, o ex-ministro Aloysio Mercadante. Os relatórios não devem ser divulgados imediatamente. Aloysio Mercadante fez um balanço de como foi essa primeira fase da transição, que está sendo concluída hoje, com a entrega dos primeiros relatórios. Em nota enviada ao jornal Hoje, Mercadante afirmou que nesse período observou-se uma atuação desigual dos ministérios, com alguns mais dispostos a colaborar com o fornecimento de dados e outros apenas com postura protocolar. Os relatórios do Tribunal de Contas da União, repassados à transição, têm sido fundamentais para o mapeamento do diagnóstico real da situação que se encontra o Estado brasileiro. Por fim, o coordenador afirmou que é preocupante uma reestruturação sem planejamento dos ministérios, sem consulta à transição e a nomeação de cargos estratégicos no apagar das luzes do governo Bolsonaro. No dia 11 de dezembro, os grupos de trabalho apresentam os relatórios finais. A primeira fase da transição termina sem que 3 grupos de trabalho tenham sido formados: Centro de Governo, Inteligência e Defesa. Lula decidiu que, no caso da defesa, a nomeação vai ser definitiva e não provisória. Lembrando então com você que a nova administração, o novo governo eleito, assume o poder em Brasília no dia 1º de janeiro. Nós